O que nos faz subentender que o projeto principal de Deus contava e segue contando, como assim está escrito em Apocalipse 2:7, Apocalipse 22:2 e Apocalipse 22:14, com uma árvore genealógica tendo como raiz somente o trigo puro sem mescla, o que foi e segue considerada como a boa semente semeada conforme o anunciado em Mateus 13:24, então capacitada a gerar uma raça humana diferente, que seja uma sociedade pura e consagrada ao próprio Criador. Capítulo 19. Identidade da serpente erguida no deserto. Sobre tal raiz, não nego que o Senhor Deus realmente plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, assim como está anunciado em Gênesis 2:8, porém levando em consideração o anunciado em Apocalipse 14:15, verá que o povo atual efetivamente já não é mais uma criança com seu pensamento infantil, mas sim, uma safra madura. Ou seja, um povo que já tem idade e conhecimento bastante para entender que a árvore genealógica de Deus tem a respectiva raiz fincada não no solo do jardim do Éden então construído em terreno bruto, em meios de tantas árvores distintas como muitos estudiosos pensam, mas sim, no aparelho reprodutor humano, campo de Deus mencionado em Mateus 13:24, que se encontra anatomicamente no meio do corpo humano, tanto da mulher como no homem, pois para entender melhor o que eu estou tentando explicar, basta medir a altura de qualquer pessoa normal fisicamente para perceber que na metade da altura se encontra tanto o órgão de reprodução masculino quanto o feminino, quero dizer o testículo do homem, que sem objeção é um provedor de sementes humanas, que em conjunto com o ventre da mulher, formam cientificamente, provedores de corpos humanos. Sendo assim, subentendemos que tal raiz sempre esteve plantada nos testículos do antigo Adão, seguindo viva então, por gerações através do homem descendente de Caim. Porém, por conta do grave acidente ocorrido no Jardim de Deus, campo do Senhor, visto em Gênesis 3:1-24, a raiz da árvore da vida, por recomendação do Senhor, ficou parada no tempo tal como o anunciado em Gênesis 3:24, sendo que em seu lugar, avançou no tempo a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual já chegou nos dias atuais em frente ao portal da salvação do homem, onde o povo de Deus, por estar impedido a entrar no reino de Deus levando em seu corpo a imundícia do pecado original. Joio, segue andando em círculos sem saber até então como fazer a anunciada colheita de Deus em Mateus 13:30 e 37-40, destruindo em definitivo tal raiz maldita. Seguindo falando mais um pouco da árvore do bem e do mal, o exposto está dizendo ao leitor o seguinte. Nesse caso muito específico, tanto o sagrado quanto o profano, a princípio nasceram materialmente de sementes de distintas espécies, sementes, tipo sanguíneo tanto de Deus como do diabo, trigo e joio, que fundidos a princípio, morreram ao darem a vida a um terceiro, que nesse caso, mas bem, se tornou raízes da árvore do bem e do mal que por sua vez, segue viva na terra criada por Deus através do homem pecador visto na descendência de Caim, então impedido de acessar o reino de Deus, trazendo em seu corpo a obra maldita do diabo. O que deixa de forma descomplicada para o povo de Deus, pois o mistério de tudo o que aconteceu, acontece e seguirá acontecendo, tendo como chave mestra centrada na raiz da árvore do bem e do mal que segundo a vontade de Deus, terá que morrer como já está anunciado em Mateus 3:10-12, Mateus 7:17-19, Mateus 13:37-40 e em 1 Coríntios 15:36. Porém, tal mistério seguirá existindo somente enquanto durar a lei do pecado original, como ainda será explicado a palavra de Deus anunciada em Romanos 7:1-3. Seguindo no tema, chamo a atenção do leitor para o seguinte, pois no processo de salvação do povo de Deus, levando em consideração o anunciado em Gênesis 2:17, terá que haver duas mortes, o que acontecerá ao longo das gerações. No entanto, o curioso é que tais mortes acontecerão seguramente, não do homem fisicamente, mas somente nas sementes, sêmen, do homem que segue vivo sobre a terra criada por Deus, e não debaixo dela, pois segundo a lei de Deus, morrerá certamente, somente a raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal, para depois de tal morte, vir o andamento da árvore genealógica da vida tal como o anunciado em Apocalipse 2:7, 21 e 22. Nesse sentido, quero dizer o seguinte.
Não é difícil para o leitor notar que uma dessas mortes já aconteceu de fato em Abrão em Gênesis 17 e 18, quem nós historicamente conhecemos hoje como Abraão, haja vista, que de tal morte, o Espírito Consolador está de várias maneiras nos indicando que não se trata de uma morte física, mas sim de uma morte que aconteceu e acontecerá somente nas sementes, assim como está anunciado em 1 Coríntios 15, 35 ao 36. Quero dizer, de uma morte reprodutiva, de uma situação estéril que em Abrão já aconteceu. Devido à sua avançada idade, já entre a humanidade de hoje, a segunda e última morte haverá de acontecer agora, na raiz da árvore genealógica do conhecimento do bem e do mal, como se anuncia em Mateus 3, 10, 12 e 7, 18, 19, porém por conta do fogo representado pela acidez do vinagre, seguindo o exemplo do Mestre Jesus deixado na cruz. Voltando a analisar a árvore do conhecimento do bem e do mal, temos inúmeras curiosidades, uma delas consiste na oração onde o Criador nos fala o seguinte: Árvore do conhecimento do bem e do mal. Com mais detalhes no capítulo 20. A boa nova está aqui, conferem. Por favor, sejam missionários. Me segue aqui nas minhas redes sociais, comentem e compartilhem meus conteúdos com seus parentes e amigos. João Batista, São Paulo, Brasil, 21 de junho de 2024.